Isso. Galerinha, olha só. O que a gente viu na aula passada sobre eletrodinâmica? Primeira coisa de todas. Fala. Qual é o sentido real e qual é o sentido convencional da corrente elétrica? Pensa contigo aí, 20 segundos. Valendo! Grandão? Pequenininho? A galera achava que quem passeava no fio antigamente eram coisinhas positivas, o pessoal não sabia ainda como é que era o átomo. Os opostos, os iguais. A corrente convencional tem esse sentido, que é o sentido horário. Então, convencional. Nesse caso, horário no sentido. Horário. E é o izinho, né? É o clássico izinho. E a corrente real, sentido anti-horário. Como é que a gente representa os elétrons, então? É um ezinho, né? Que a gente coloca ali de elétron. Nada demais até agora, hein? Tranquilinho? Esse é o mínimo que você tem aproveitado da aula passada, né? Conseguir determinar o sentido real e convencional da corrente elétrica. Só que aí, nós chegamos até a ver como é que se mede a intensidade de corrente elétrica. Basta pegar a quantidade de carga elétrica e dividir pelo tempo. Carga elétrica mede como mesmo? Coulomb, acabamos de ver, em tempo. E Coulomb por segundo é ampere. Muito obrigado. Só de tu repetir, tu tá aprendendo e fazendo valer um pouquinho mais a aula. Show de bola. Só que aí nós vimos que o pessoal queria entender melhor esse processo. Eles inventaram uma máquina chamada voltímetro. O que faz o voltímetro? Mede a diferença de potencial, os volts. E eles inventaram uma máquina também chamada amperímetro, que mede ampere, corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica. E começaram a estudar a relação entre corrente e voltagem, atuando num resistor. E aí o tal de Ohm descobriu que a voltagem que atua num resistor é diretamente proporcional a... Não? Então vamos de novo. Fomos ao laboratório. Eu te digo, cada aula que tu não estuda naquele dia, ela evapora da tua cabeça. Voltagem e corrente elétrica. O Ohm pegou, botou uma bateria de 10 volts, uma de 20 volts e outra de 30 volts. Quando ele botou a bateria de 10 volts, ele leu no amperímetro 2 amperes. Ou seja, quando dobrou a voltagem, a corrente elétrica atravessando o resistor. Quando triplicou a voltagem, a corrente elétrica atravessando o resistor. Triplicou. Ele fez essa experiência milhares de vezes, como os cientistas sempre fazem. Ele percebeu que a corrente que atravessa um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada nele. Ele achou que todo material obedecia a essa lei e escreveu a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Diz exatamente isso que eu acabei de falar, que a corrente que percorre um resistor é diretamente proporcional à voltagem aplicada nele. Se tu não repete, está perdendo o teu tempo aqui. Beleza? Ó, agora que eu sei que essas coisas são diretamente proporcionais, eu posso criar até a definição de resistência elétrica. O que é a definição de resistência elétrica? É tu pegar a voltagem e dividir pela corrente. Esta é a definição de resistência elétrica. Eu não gosto de usar ela assim, tá dividindo, passa V igual a R vezes I. Essa é a fórmula sagrada dos circuitos elétricos. Até o final do ano nós vamos usar ela. V de quê? Voltagem. Volts. R. Tem a ver com o resistor, mas a propriedade do resistor é a resistência elétrica. E o Izinho? Isso, nome completo. Intensidade de corrente elétrica. Muito obrigado. Qual é a resistência desse resistor hipotético que eu acabei de criar? Qual das experiências eu uso? Tanto faz, galera, porque dobrou, dobrou, triplicou, triplicou. Quando tu for dividir, tanto faz.
30 dividido por 6 é igual a 20 por 4, que é igual a 10 por 2. 10 volts dividido por 2 ampere dá uma resistência de 5 volt por ampere, que para puxar o saco do grande estudioso, 5 ohms, nada mais justo. Beleza. Bom, cuidado galera, essa fórmula é a definição de resistência. E o que diz a primeira lei de Ohm? Primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm simplesmente diz que o resistor apresenta uma resistência constante. Ele fez isso com um monte de tipo de material, só que uma hora ele quebrou a cara. Descobriram materiais que não obedecem à primeira lei de Ohm. Me dá exemplo. Isso, o galho e o silício. Estou falando dos semicondutores, os caras que ora conduzem, ora não conduzem. Ou seja, a resistência do cara uma hora é infinita, não conduz nada e de repente ele permite uma enxurrada de corrente atravessá-lo. Essa é a característica do semicondutor. O que mostra que a primeira lei de Ohm não é uma lei. Aí o Ohm ficou desesperado, a comunidade ficou chateada com isso, só que aí eles deram um golpezinho. Eles modificaram a primeira lei de Ohm para que ela continuasse sendo uma lei. Primeira lei de Ohm. Um resistor ohmico apresenta a resistência constante. Ou seja, quando tu dobra a voltagem nele, a corrente dobra. Quando tu triplica, triplica e assim por diante. Beleza? Todo resistor do mundo é ohmico? Não. Tem resistor que não é ohmico. Tem resistor que não obedece à primeira lei de Ohm. O que de certa forma, né, faz ela não virar uma lei, né? Porque lei é aquilo que serve em todas as situações, certo? Na verdade, o que a gente percebe é que na natureza não existem leis gerais, sempre leis parciais, leis que funcionam em uma certa gama de situações. Eu queria na aula de hoje, meu objetivo na aula de hoje era fazer uma revisão, que era para ser bem rapidinha nessa parte. Eu queria te mostrar os 3 tipos de exercícios mais bobos dessa parte, para tu ver como é fácil o comecinho. E aí sim, em seguida, queria que tu arriscasse exercícios mais elaborados, mas por enquanto tem que começar bem fácil. Vamos a eles.